Carol, E aí, meu amigo, tudo bem com você? deixa eu te falar uma coisa. O livro do pastor tá Tá sensacional. top demais. Eu li. Você leu? Eu li. Você leu Eu tô tudo? lendo todos os dias. Nossa, Deus. Ó, tá demais. Esse Nossa, livro tá aqui, do incrível. começo ao fim, Edu, tá Muita excelente. revelação. Como eu tenho aprendido através desse livro aqui. Nossa, eu tenho aprendido demais também. Não, sem contar que, tipo, na introdução eu já chorei. Na Eu introdução também. do livro eu já chorei. A introdução já me impactou muito. Que isso, tá? esse livro é demais. Nossa, Nossa. Está consumado. Meu Deus, que revelação poderosa. Tenho certeza que a gente vai crescer muito ainda demais. com conhecimento, tá? E aí, Edu, me conta aí sobre o que você aprendeu. Que assunto é esse aí? Ela aí. Ela aí. Ela aqui. Tinha que Vocês ter ela, né? também. Sem ela não tem como. Vamos sentar? Vamos sentar. Vamos compartilhar aqui um pouquinho, né? Me fala aí do que vocês estavam falando mesmo, do livro? Sobre o livro. Você também está lendo, não Tô está? lendo. Gente, que livro poderoso, né? Muito. Estava comentando aqui com o Edu que na introdução eu já chorei. Verdade. Eu não aguentei nem também. ler a introdução direito. Meu Deus. Tem uma parte aqui na introdução, é uma frase, né? Que muito me impactou. Logo na introdução, o pastor vai falar ali um pouco do testemunho dele, como ele conheceu a nova aliança, como essa revelação chegou. E tem uma frase que ele colocou nesse livro que fala assim: você será quem você crê que Deus é. Nossa, É muito impactante. quem eu né? estou sendo? É uma frase assim muito impactante, de autoanálise mesmo, né? Como eu estou vendo Deus? Porque como eu estou vendo Ele, assim eu estou sendo, não é isso? O nosso Deus é um Deus de amor, né, Aline? Aqui no livro mesmo, no capítulo 1, ele já começa com o tema compreendendo a nova aliança. E lendo eu fiquei assim, eu fiquei fascinado com aquela passagem em Gênesis que fala que Deus, ele fez a aliança, a nova aliança, com o Filho, Jesus. Sobre a aliança de sangue, A né? nova aliança não é uma aliança, Carol, de Deus conosco, mas de Deus com Jesus em nosso favor, Foi mesmo. em nosso benefício, portanto ter nos amado. E eu fiquei meditando nessa verdade lá em casa esses dias, porque muitas das vezes a gente acha que é na nossa força, né? É verdade. A gente acha que é alguma coisa que a gente faz, que é alguma coisa que a gente fez. A gente até acha que a gente quebra essa aliança e precisa às vezes renovar ela. Mas na verdade ela é uma aliança permanente. Aleluia. Glória a Deus. E algo interessante que eu li aqui, gente, também, que me marcou de verdade, é que aqui, ó, tá dizendo assim: Deus é amor. Amor não é um comportamento de Deus, mas a sua identidade. Olha que forte. O amor é a identidade de Deus. É um amor que não oscila, né? Então Ele é bom. Ele é bom, Deus Ele é bom. é gracioso. Ele é maravilhoso. E Ele não está irado conosco. É verdade. Às vezes a gente pensava que Deus ele ficava com raiva da gente todo dia, toda hora, por qualquer coisa que a gente fizesse. Então Deus não vai condenar, Não, julgar, apontar, não, disciplinar. não. Isso não. Mas muitas vezes vemos Deus assim, né? Sim. Então por isso que essa parte aqui também vai ser bem esclarecedora para quem ainda tem esse tipo de dúvida, né? De quem Deus é. Se Deus é amor, então Ele vai amar, não é isso? Sim. E Ele vai amar através de nós. Então nós também não vai julgar, apontar, condenar. Não é Se isso? eu vejo Deus como alguém que acusa, como alguém que está irado em todo tempo, eu vou reproduzir isso. Aqui, ó, aqui na introdução já fala: você será exatamente quem você crê que Deus é. Gente, se a gente crê que Deus é amor, a gente vai transmitir amor. Se a gente crê que Deus ele perdoa, a gente vai perdoar. Não é certo? É verdade. E se a gente crê que Deus é quem julga, nós vamos julgar. Então é muito forte isso, né? É muito forte. Marcou E demais. assim, quando a gente fala de reproduzir a essência, a natureza de Deus, é principalmente pelo fato de que Ele não é um Deus fora. Ele é um Deus dentro. Ele é um Deus dentro. Falando sobre isso, de um Deus que hoje está em nós e não conosco, né? Ele está em nós, somos morada dele. Na página 41, tem uma parte que fala assim: nossos problemas, fraquezas, agonias e decepções deveriam acabar quando entendemos que,
por dentro está tudo resolvido e que o lado de fora não tem o poder de prevalecer sobre o lado de dentro. Aleluias. É verdade. Tudo que eu preciso já está dentro. Todo domínio já está dentro de mim. Eu só preciso crer nisso, né? A partir do momento que a gente creu e recebeu, aqui também fala que é uma fusão que Paulo descreve quando ele diz que Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Isso não separa mais, ou seja, não é mais batata com batata, né? É um purê de batata. É um purê de batata. Purê de batata. Não tem como separar mais. Nós somos um com Ele, nós somos dele e Ele é nosso. E é muito importante a gente declarar isso também nas canções, não é? Quantas vezes a gente tem um capítulo aqui no livro que fala sobre isso? Falando sobre uma poderosa união, né? Sim. Na página 47, fala muito sobre canções, porque às vezes a gente, tipo assim, o que a gente canta, né, é aquilo que a gente crê, né, aquilo que a gente fala, e aquilo que a gente canta é aquilo que a gente crê. E o pastor pontuou muito bem aqui. Ele disse Sim. assim: já somos a habitação de Deus e a casa já somos nós. Nós não precisamos pedir a Deus para visitar, vem. Aqui fala, o Espírito Santo não nos visita, pois já mora dentro de nós. O amor dele já está derramado dentro de nós. O céu já está aberto, pois o véu foi rasgado. Já somos mais que vencedores. Nós não podemos mais cantar, né? Tipo assim, eu vou vencer. Não, a gente já é vencedor. Já venceu, né? É verdade. Nós já somos abençoados com todas as bênçãos. E o diabo já foi derrotado e não tem nenhum poder sobre nós. Gente, é poderoso demais. É forte, né? E um detalhe, tem uma outra página que fala que o diabo só consegue exercer algum tipo de poder sobre nós se nós dermos alguma legalidade para ele. Do contrário, não. Ele não tem esse acesso. Não tem esse acesso. Vamos lá para o índice? Bora. Estou gostando de falar sobre o livro. Gente, eu aprendi tanta coisa, mas tanta coisa aqui, que, meu Deus do céu. Gente, falar em tanta coisa, vocês viram o capítulo que fala sobre a equivocada interpretação da ceia? Sim. Gente, meu Deus. Nossa. Vai esclarecer bastante, né? Como que Vai a ceia esclarecer. é mal interpretada por Sim. tantos de nós atualmente. E a gente fica assim, será que todo mundo pode cear? Mas o meu irmão que fez aquela coisa errada outro dia não pode cear. Eu posso porque eu me santifiquei, eu me consagrei. Vai para a linha do Nossa. comportamento, né? Da meritocracia. Esse capítulo esclarece muito sobre isso. É verdade. Outro que chamou minha atenção é: o poder está na oração? E aí? Pergunta boa essa, tá? Porque gera muitas dúvidas também, né? Muita gente acha que tem que orar. Muita pra gente ter pensa poder. que é muita oração, muito Muito poder. Tem um tema aqui muito importante sobre salvação também. Então, posso perder a salvação? E aí? E aí? Hein, Carol? Esse capítulo Será que a gente perde também a vai salvação? mexer Será? bastante. Vai falar com eles, não vão? É porque nesse capítulo, logo em seguida, você vai aprender a diferença de salvação e reino, né? Vai ficar bem claro ali o que é a salvação, o que já nos foi dado, né? De graça. E o reino, que é aquilo que você vai conquistar. Uhum. Tá bem mastigadinho, né? Tá? Nossa. Uma linguagem bem tranquila. Uma linguagem muito tranquila, muito fácil assim, de Fácil. assimilar. Verdade. E é um conteúdo que você vai lendo, você não quer parar de ler. Já você vai lendo o dia inteiro. Eu vou ler aqui uma frase sobre o reino, que fala assim, ó: o reino requer obras. Todo cristão que não tem obras não tem reino. Todo cristão que não trabalha para o reino, que não vive o reino ou que não investe no reino, ele não é merecedor do reino. Por isso que esse capítulo vai ser muito importante, porque muita gente confunde isso com a salvação, né? Sim. Só que não, você já está salvo, pode ficar tranquilo. Se você crê de fato que Jesus morreu na cruz por você, você já está salvo. É verdade. Gente, sobre o jejum. Eu estava lendo aqui e é muito esclarecedor.
Porque tem muita gente que acha que, tipo, o jejum é para você expulsar um demônio. Para você expulsar o demônio, você tem que estar, né, com Para ter jejum em dia. autoridade. Nossa, Jejum traz autoridade na sua vida. Mas aqui o pastor explicou muito bem aqui embaixo. Ó. Ele disse assim, entenda, expulsar demônios não tem nada a ver com o que eu faço, mas tem tudo a ver com o que Cristo fez na cruz. Tanto é verdade que só expulsamos em nome dele. Mas então, por que devemos jejuar? Por quê? Para melhorar o nosso relacionamento com ele. é isso aí. Meu Deus, é muito forte isso. Fica muito forte. mais leve, né? Fica Demais, muito mais leve demais. o ensino correto. E sobre a questão de ensino correto, tem uma frase que ele cita aqui, lá no início do livro, falando sobre a questão da mentira. Que uma mentira contada ou repetida diversas vezes, ela acaba se tornando uma verdade para nós. Está escrito assim, ó, Edu. Mentiras ditas repetidamente acabam se tornando verdades e comprometendo a nossa fé. Porque conforme você vai ouvindo, você vai crer. Por isso que você tem que ouvir o ensino correto. É isso mesmo. Gente, é tanta coisa aqui, meu Deus do céu. Fica até difícil escolher, tipo, o que a gente vai falar mais, né? Tem alguns capítulos aqui, igual o capítulo 15, que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. É algo que acho que a gente tem que deixar as pessoas lerem, né? Para entender de fato o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É Acho que muito vai ser- forte, né? Sim. Vai ser muito... Vai descortinar muitas mentes, né? Não é verdade? Esse livro, de fato, vai ser um canal, né? Que Verdade. o Senhor vai usar como fonte de revelação, não só para as nossas vidas, mas para todas as pessoas que tiverem acesso a esse livro. Ah, e chegou mais um para Chegou comentar mais com a um para gente. comentar com a gente. Chegou mais um para comentar com a gente. Esse aí é o autor do livro, né? Autor do livro. O escritor do livro. Pastor José Carlos. Aplaudo o Senhor pela vida dessa equipe abençoada aqui. Fizeram um trabalho de excelência. Aplauda mais forte. Glória a Jesus. Que bacana, né? Tudo que falaram sobre o livro aí é verdade. Eu quero falar mais um pouquinho sobre o livro hoje. Vou procurar ser breve aqui. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Pergunta para o seu irmão se ele está bem mesmo. Fala para ele que bom que você está aqui. Vocês podem descer, mais uma vez, gratidão a vocês por esse trabalho de excelência que vocês fizeram, tá? Falando um pouquinho sobre esse livro. Irmãos, não tem como não estar bem, e é isso que a gente precisa resolver dentro da gente. Sabe por quê? Porque está consumado. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e pronto, acabou, não tem vírgula, é ponto. Nós já somos, não seremos. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão assim, está consumado. Fala, o preço já foi pago. Fala, já está tudo consumado. Ele já nos amou, Ele já nos perdoou, Ele já nos salvou. Ele já nos libertou. Ei, Ele já nos curou. Se você entrou enfermo aqui nessa noite, entenda. Ele já te curou. Amém? Amém, irmãos? Só precisa tomar posse, amém, meus irmãos? Estou vendo aqui a presença da nossa irmã Ed, irmã Cida, Érica, uma turma abençoada. Sejam bem-vindos, que alegria tê-los aqui, em nome de Jesus, amém? Irmãos, assim, eu tenho muito cuidado para falar sobre esse livro, aliás, para falar sobre mim mesmo, sobre eu mesmo. Porque pode soar como arrogância, prepotência, presunção. Então, assim, a partir do momento que eu entendo que tudo é a graça, eu já não posso ter mais essa dificuldade. Porque se tudo é a graça, não sou eu posso falar livremente. Então, assim, eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui. Esse livro, eu falo isso para a glória de Jesus, irmãos. Ele ficou muito, muito, muito bom. Muito bom. Você precisa ler esse livro.
e ler pausadamente, ler sem pressa, ler com entendimento. Eu acho que esse livro vai nos alinhar na questão do conhecimento, do entendimento, da revelação. Todos lendo esse livro vai trazer um bom alinhamento. E esse livro também é um livro que você deveria dar para alguém de presente, não o seu, mas presentear alguém, talvez um pastor que você é muito amigo, porque eu não sou melhor que ninguém, essa igreja não é melhor que outra igreja. Se essa revelação chegou a nós, não é porque somos bons. Eu creio que essa revelação da nova aliança chegou a nós, não é porque somos bons, mas por algum motivo. Tem que ter um motivo. E o motivo é que Deus está contando com a gente para que alcance as outras igrejas, as outras denominações, os outros irmãos, outros pastores. Então Deus está confiando a nós uma responsabilidade. Então, se o que eu sei fosse só para mim, eu não precisaria escrever esse livro. Então eu escrevi porque eu creio que Deus quer usar a gente para que a gente propague essa visão. E a gente precisa defender a nossa fé. Talvez alguma questão que foi falada aqui, alguém já fica assim, mas peraí. E aí, se essa pessoa falar um peraí com você lá no seu trabalho, o que você vai falar para ela? Aí você não explica. E quando você não explica o que você informa, aí é porque você não conhece. E se você não conhece, a igreja acaba ficando prejuízo, porque talvez a próxima pergunta dessa pessoa, se ela não souber, assim, de que igreja você é? Mas vai só lá dar Resgatando Vidas. E ela já foi com uma imagem ruim da igreja, porque ela está pensando que a gente está ensinando aquilo que é uma heresia. E eu costumo dizer, eu aprendi isso de um pastor, que uma heresia, ela está muito perto, eu vou mudar, uma grande revelação, ela está muito perto de uma heresia. Talvez você não conseguiu entender, mas eu vou colocar você para pensar, para você entender isso. Uma grande revelação, ela está muito perto de uma heresia. Por quê, pastor? Eu explico. É porque é uma grande revelação. E por ser uma grande revelação, muitos religiosos não acreditam. E aí o que eles falam? É heresia isso aí. Mas quando eles falam em heresia, qual a fonte que eles estão comparando para dizer que é heresia? O que eles aprenderam. Mas quem sabe a heresia é exatamente o que eles aprenderam. Às vezes a gente compara uma grande revelação com uma heresia baseado no que a gente aprendeu, mas não com o que de fato a Bíblia diz. Então, Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1, vocês devem lembrar muito bem desse texto, Paulo ele fala assim, olha, no capítulo 1, já no início, ele fala assim, se descer um anjo do céu, ou eu mesmo, pregar a vocês um outro evangelho, que não seja o evangelho que eu preguei para vocês, amaldiçoe. Quem lembra desse texto? Quem lembra? Agora, qual é o outro evangelho? Aí que está. Paulo está falando de um outro evangelho, sim ou não? Sim ou não, irmãos? E ele está dizendo, se descer um anjo do céu, ou eu mesmo, desenganado, ou ficar maluco aqui, e voltar a vocês, e pregar um outro evangelho, que não seja o evangelho que eu preguei para vocês, vocês vão amaldiçoar esse evangelho. Sejam anátemas. Paulo disse isso. Agora, cabe a nós descobrir que outro evangelho é esse. E para que eu descubra qual é o outro evangelho, eu preciso saber qual é o primeiro evangelho que Paulo pregou aos Gálatas. E aí eu descubro qual é o outro. Está dando para acompanhar? E qual é o primeiro evangelho que Paulo pregou aos Gálatas? O evangelho puro da nova aliança, da obra consumada, do pós-cruz e da graça. Paulo, ele era exatamente o apóstolo da graça. Então, o outro evangelho é esse que está por aí, que nós estivemos nele por muito tempo, que é o evangelho que mistura a graça com a lei. Não há como misturar a graça com a lei, sendo que você não pode misturar a sua vida hoje com há 2000 anos atrás. Você não é de lá, nós somos daqui, desse tempo. Qual o tempo? O tempo da graça. Então eu não posso trazer lei para o tempo da graça. O tempo da graça é o tempo pós-cruz.
A cruz já aconteceu, sim ou não? Nós tivemos o privilégio de viver. Eita, esse tapete está complicado aqui. Nós tivemos o privilégio de nascer depois da cruz. Quem nasceu depois da cruz aqui? Diga aleluia por isso. Gratidão, filhão. Aplauda o Senhor pela vida do pastor Eduardo. Amém. Então, vamos fazer o seguinte. Não, tá bom assim, tá ótimo. Vamos fazer o seguinte. Já que você está aqui. Gente, essa semana foi aniversário do nosso pastor, irmãos. Então nós vamos aproveitar o pastor Eduardo aqui e vamos orar por ele. Só confirmar o que ele já tem pela obra consumada da cruz. E cantar parabéns. E depois vocês podem presenteá-lo. Aleluia. Qual o tamanho do tênis? 41. Roupa passou do 3G para o 2G. É isso aí, mas amém. Qual caminho você gosta? Do Flamengo as mais novas, né? Porque as mais antigas eu tenho. Estou brincando. Só um abraço e o carinho de vocês para mim já é o suficiente. Amém, queridos? Deus é bom. Mas se quiserem dar presente. Fiquem de pé, queridos. Vamos aproveitar também esse momento. Pode ser, vou chamar mais aniversariantes aqui. Tem alguém que fez aniversário? Depois a gente continua, tá, gente? Eu vou procurar ser breve, porque a gente vai ter ainda um tempo do lançamento do livro. E eu vou procurar ser breve para a gente terminar no nosso horário. Mas eu quero aproveitar esse ensejo e louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo, mas também louvar a Deus por cada um que fez aniversário nesses dias. Tem alguém que fez aniversário nesses dias? Vem aqui, minha irmã abençoada. Você também, Tiagão? Ontem! É o mesmo dia. Eu fiz na sexta. Ah, anteontem. Que bênção, que linda. Parabéns, Senhor. Vem cá, minha irmã. Quem mais, gente? Eita. É muito churrasco, irmãos. Mais aniversariantes. Parabéns. Que dia que foi? Hoje. Essa aqui é hoje, irmãos. E você, que dia? 29. Passou que eu vou te passar. Você também não? Ah, de casamento. Parabéns. Tem mais alguém? Você também? Vem, meu irmão, corre aqui. Aleluia. É muito churrasco. Depois você só pega esses endereços aí, gente. Quando você fez? Vem cá, filho. Parabéns, tá? Amém, meus irmãos? Estenda suas mãos. A turma abençoada aqui, né? O Léo e a esposa estão fazendo aniversário de casamento. 27 anos de casados, que bênção, né? Glória a Deus. Eu também, 27, mesmo ano. Erga suas mãos aqui para frente. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom, como acabamos de falar aqui nessa noite. O Senhor é sempre bom. E se cada um dos teus filhos aqui completam mais um ano de vida, mesmo como casados, é a graça do Senhor, é a bondade do Senhor, é o favor do Senhor. E o nosso coração, como igreja, como corpo de Cristo, é grato ao Senhor, porque a vida deles é a nossa vida. Somos uma família, são os nossos irmãos. E o nosso coração aqui, Pai, cheio de gratidão, te louva pela vida de cada um. E declaramos, Pai, que tudo aquilo que a cruz já conquistou por eles, se manifeste na vida deles, se manifeste na casa, na família, nos projetos, nos sonhos. Declaramos vida longa, declaramos intimidade com o Senhor, liberdade no Espírito, declaramos que a cada dia eles possam conhecer mais Cristo, e tudo aquilo que a obra consumada da cruz já fez por eles. O nosso coração é grato por esse aniversário, por mais esse ano de vida, em o nome de Jesus. Digam graças a Deus. Vamos cantar parabéns? Parabéns para você. Aleluia, aplauda mais forte.
Aleluia. Irmãos, alguém perdeu essa chave? De um Ford Ka branco. Ah, por que sabe que é branco? Ah, você foi lá, apertou. Menino inteligente. Aplauda o Senhor pela vida do Fred. Foi lá para descobrir que carro que era. Menino inteligente. Obrigado. Obrigado. É presente, é ele que é aniversariante. Obrigado, tá? Aleluia. Amém, meus irmãos. Onde eu estava, gente? O que eu estava falando? Ô, Jesus, e agora? Quem lembra? Quem estava prestando atenção? Estava falando do outro evangelho. Então, querido, nós estamos resgatando o verdadeiro evangelho da graça. Só que a gente conversa com muita gente que tem dificuldade ainda para entender esse evangelho. Daí a grande importância de você pegar um livro como este e semear na vida dessas pessoas. Falar um pouco sobre essa graça, falar um pouco sobre o tempo da nova aliança e semear o livro. Talvez você não sabe falar muita coisa sobre a graça, mas você pode dar o livro, porque tem muita informação e revelação sobre a graça aqui. E é libertador. Quando você entende que você faz não para ter ou para ser. Você faz porque você já é. Você tem porque você já é. Obrigado. Ei. Isso, agora deu. Obrigado, era pilha. Amém, irmãos? Então eu não faço para ser salvo, eu sou salvo para fazer. Amém? Quem é salvo aqui, diga aleluia. Então você já pode fazer, porque nós já somos salvos. Ó, eu comecei uma mensagem aqui dentro do livro. Eu quero terminar hoje, eu comecei semana passada. Eu estava falando sobre fatos de Deus. E só para recapitular algumas coisas aqui, está tudo dentro do livro. Eu estava trazendo essa informação aos irmãos, essa luz, esse entendimento, de que um fato, ele é diferente de uma promessa. O que é uma promessa? Prometemos estar aqui nessa noite. Ainda que você não falou para ninguém, mas a sua mente prometeu, você decidiu, eu venho aqui essa noite. Até 6h30, 6h40, 6h50, era uma promessa. Quem está aqui, diga aleluia. Agora é um fato. O fato é o que já aconteceu. A promessa é o que vai acontecer. Então, Deus é um Deus de promessas? É. Promessa é bênção? É. As promessas de Deus são testadas? São. Deus é bom? É. Ele promete, cumpre. Mas deixa eu te dizer algo. Nós somos do tempo que é melhor do que promessa. Porque Ele não só prometeu, Ele já cumpriu na obra consumada da cruz. E nós tivemos o privilégio de nascer depois do cumprimento de todas as promessas. Por quê? Porque Cristo é o cumprimento de todas as promessas. Então, na velha aliança, o homem cria nas promessas do que iria acontecer. Na nova aliança, nós cremos no fato de Deus, e são os fatos, porque a obra consumada da cruz traz para nós vários benefícios do que já aconteceu na cruz. E quando a gente lê os textos bíblicos, a gente consegue entender isso melhor. Quer ver? Vamos colocar um texto de novo aqui para os irmãos, só para a gente pegar aqui de novo a mensagem, que está em Efésios 1:3. Por gentileza, coloca para nós Efésios 1:3. É um texto que a gente fala sempre dele aqui. Olha o que Paulo fala nesse texto, preste atenção. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que promessa linda. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai nos abençoar com todas as bênçãos. É porque tem um tempinho que eu não leio esse texto. Está errado? É uma promessa maravilhosa aqui, gente. Vou de novo. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai nos abençoar. Não. O que está escrito então? Nos abençoou. Então eu e você temos que ir para lá, para cá, buscar bênção, buscar no monte, na madrugada, no jejum, na oração, pagar preço para ser abençoado. Por que não? Porque nós já somos o quê? Abençoados. Mas nós somos abençoados com algumas bênçãos, tem outras que a gente tem que buscar. O texto está dizendo o quê? Que nós somos abençoados com o quê? Com todas as bênçãos.
Diga para o seu irmão, você é abençoado com todas as bênçãos. Em todas as áreas das nossas vidas. Eu e você, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos. Então nada que eu faça vai mudar isso mais. Eu e você, como filhos de Deus, nós já somos abençoados com algumas bênçãos. Com algumas bênçãos, irmãos. Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em quem? É porque você é bom? É porque você pagou o preço? É porque você foi para o monte? É porque você jejuou? É porque você acordou de madrugada e a filha é menor? É porque você orou muito? Não, querido, não. Nós somos abençoados porque Cristo morreu. O texto diz no final, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em quem? Em quem? Sem Cristo não há bênção para nós. Nós somos abençoados nele. Pastor, então, tudo que eu faço, eu não faço mais? Faz. Você pode continuar orando de madrugada, você pode continuar subindo aos montes, eu subo ao monte. Você pode continuar jejuando, eu jejuo. Você pode continuar orando, você pode continuar cultuando, você pode continuar fazendo tudo. Porém, o que muda é a sua motivação. Você não faz mais para ser, mas você faz porque você já é. Você não faz mais para ter de Deus, não é uma barganha, não é um preço que se paga, mas você faz porque você já tem tudo de Deus. E por gratidão, por relação com Ele, por amá-lo tanto, você faz. Então veja, não é um modelo meritocrático, mas é um modelo gracioso. Já é tempo da graça. Nós já vivemos o tempo da graça. E a gente sabe muito bem sobre essa palavra graça. Porque quando você vai comprar alguma coisa, a pessoa te entrega, você pergunta o preço, e ela diz para você assim, é de graça. Aí você tem que pagar alguma coisa? Tem que pagar? Porque é de graça. E por que quando se trata da graça de Cristo, tem muita gente pagando preço? Está vendo como esse livro vai ser importante para muita gente? Onde você vai, as pessoas querem pagar preço. Não, eu tenho que pagar preço. A obra é árdua. Se eu não buscar. Se eu não jejuar. Se eu não orar. Se eu não clamar. Querido, não é isso. Não é o quanto você faz, é o quanto você crê numa obra que já foi feita. E aí, a pessoa fala assim, pastor, mas na Bíblia fala que a gente tem que realmente obedecer a Deus para ser abençoado. Fala. Quer ver? Coloca, por favor, Duda, Deuteronômio 28. Eu quero recapitular esse texto de novo. Olha o que diz em Deuteronômio 28, na mesma Bíblia que a gente lê. É por isso que a gente precisa entender a nova e a velha aliança. Antes da cruz, era assim. Depois da cruz, não é mais assim. Antes da cruz é o outro evangelho. Depois da cruz é o evangelho da graça. Antes da cruz, havia uma condição para que o homem fosse abençoado. E nenhum ser humano nessa terra cumpriu essa condição. Por isso que Cristo morreu. Não adianta você querer cumprir essa condição, você não vai cumprir. E olha qual era a condição. Se vocês obedecerem fielmente, em tradução que está atentamente, ao Senhor seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos. Veja, na nova aliança está dizendo que nós somos abençoados com todas as bênçãos. Na velha aliança já diz que nós temos que seguir todos os mandamentos se quiser ser abençoado. Irmão, são 613 leis. Quem aqui consegue lembrar pelo menos de 20? Não, das 13. São 613. Quem aqui lembra dos 10 mandamentos de cor e salteado? Nem os 10 mandamentos? São 613 leis. O texto está dizendo para você e para mim, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente, quantos mandamentos, irmãos? Quantos mandamentos? Na velha aliança, nós tínhamos que seguir todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês. O Senhor, seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Olha o versículo 2. Todas essas bênçãos, olha as bênçãos aí. Todas essas bênçãos virão sobre vocês. E os acompanharão. Olha a condição. Se, de novo ele fala, se obedecerem ao Senhor,
o seu Deus. Esse é o texto da velha aliança, que está na mesma Bíblia. Só que na nova aliança, o nosso Cristo se fez condições por nós. Ele morreu no nosso lugar. E pode dar um aleluia aí, pelo menos um. Ele pagou a nossa dívida. Ele obedeceu todos os mandamentos. Ele cumpriu a condição. Ele se fez pecado para nos tornar justos. Então hoje não é o que eu faço, é o quanto eu creio na obra consumada da cruz, no que ela fez por mim. E tudo que eu faço a Deus, não é para Deus me dar, mas eu faço porque Ele já me deu. Eu faço porque eu amo, eu faço porque eu sou um salvo em Cristo, eu faço porque eu sou filho de Deus. E o texto vai dizer para nós que Ele se fez pecado para que eu e você nos tornássemos o quê? Justos. Então, quando eu olho um fato de Deus, eu estou olhando algo que Deus já fez através de Cristo e por isso já estabeleceu sobre a minha vida. Coloque, por favor, Duda, Romanos 8:37. Olha o que diz esse texto. Quem lembra? Quem lembra? Vocês vão lembrar, né? Lembraram agora. Mas em todas essas coisas, quantas coisas, irmãos? Todas essas coisas. Nós seremos mais que vencedores? Olha a conjugação verbal. Veja que esse texto é de Paulo depois da cruz. Antes ele não podia falar assim. Mas depois já aconteceu, já é um fato. Não é mais uma promessa, é um fato. E o que Paulo está dizendo? Mas em todas essas coisas, nós somos o que, irmãos? Nós somos o que, meus irmãos? Nós já somos mais do que vencedores. Nós não seremos, nós já somos mais que vencedores. Porque a gente pagou o preço por nós mesmos. Porque a gente orou muito. Porque a gente jejuou muito. A gente foi para o monte. A gente buscou a vitória lá no monte. Mas a maioria crê sim. A maioria crê sim. Está vendo a responsabilidade que a gente tem de propagar a nova aliança para muita gente? Porque a maioria, não apenas de membros de igreja, de pastores, líderes, crê assim como eu cria assim. Que é o preço que eu pagava. Mas nada de preço que eu venha pagar supera o preço que Cristo pagou por mim. Você crê nisso mesmo? Então o texto vai dizer o quê? Que em todas essas coisas, nós já somos mais do que vencedores. Olha agora o verbo de novo. Por aquele que vai nos amar, por aquele que ainda vai morrer por mim, mas por aquele que o quê? Que já me amou, que nos amou, já passou, pretérito perfeito, é passado. Naquela cruz, Cristo já nos amou, se entregou, morreu e já nos tornou mais do que vencedores. Então eu não serei, eu já sou abençoado, amado, mais que vencedor, curado, salvo, liberto. Eu já sou isso tudo. Por quê? Porque o meu Cristo já morreu e nele eu criei. Por isso que Jesus diz assim em Marcos 9:23. Tudo é possível àquele que paga o preço. Não. Tudo é possível àquele que faz uma campanha de 21 dias de jejum. A gente pode fazer? A gente deve fazer. Mas sabe para quê? Para acabar com a nossa incredulidade. Para ensinar o nosso coração a crer corretamente, irmãos. Para destituir essa praga desse ensino meritocrático, dessa velha aliança. Ah, pastor, praga é um palavrão. A Bíblia fala de praga também. Teve 10 pragas no Egito. Irmãos, pior do que aprender errado é ensinar errado. Às vezes você vê muitas pessoas que têm autoridade a nível mundial, nacional, falando, e você vai e pensa que é para aplicar. Cuidado. Então você precisa ler a Bíblia nas lentes da nova aliança. Nós somos do tempo da nova aliança. O tempo da velha era um tempo que foi voltado aos judeus. Os judeus não creram, mas nós cremos. E a Bíblia diz para você e para mim que todo aquele que creu e recebeu, foi dado a ele o poder de se tornar o quê? Se tornar o quê, irmãos? Filho de Deus. Presta atenção. Se a salvação, que é algo
que é o que de mais importante acontece na nossa vida. É o maior. A bênção maior. Se a salvação é por crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se você crer com o coração, se você crer, confessar com a boca e crer com o coração, você será salvo. E de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será o quê? Salvo. Se a salvação, que é o maior presente de Deus, Paulo vai dizer em Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Isso por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se o maior que Deus tem para nos dar, que é a salvação, é por crer, imagina os menores. Então, tudo é pelo crer. Por isso que em Marcos 9:23 diz o quê? Tudo é possível àquele que ora. Tudo é possível àquele que jejua muito. Aquele que paga preço. Aquele que obedece. Isso tudo é necessário. Mas para você fazer isso tudo, é possível fazer isso tudo se você o quê? Crer. Tudo é o crer. Você já é abençoado, você só precisa crer. Entrou enfermo aqui, você já está curado, você só precisa crer. Porque Isaías vai dizer que verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Tomou, passado, pretérito perfeito. Todas as nossas enfermidades, e pelas pisaduras, feridas dele na cruz, eu e você, nós já fomos sarados. Então eu só preciso o quê? Crer. E por isso Jesus disse o quê? Que tudo é possível àquele que? Tudo é possível àquele que crê. Você é mais que vencedor? Você crê nisso? Pastor, é importante sim para mim estar nos cultos, é importante sim para mim orar, jejuar, buscar, clamar, sim, querido. Mas não faça isso por motivação errada. Não faça isso porque você quer receber alguma coisa de Deus. Não, faça isso tudo. Não para convencer Deus de te dar nada. Não faça isso. Não faça nada a Deus esperando Ele ser convencido de te dar porque você fez alguma coisa. Mas faça para convencer o seu coração que já é tudo seu. O que precisa ser tratado, irmãos, é o nosso coração. O nosso coração está cheio de crenças erradas. Irmão, se fosse para eu escrever mais um livro, igual todo mundo escreve, igual a gente lê por aí e vê, eu vou ser franco com vocês, eu não teria o trabalho. Eu estou quase 2 anos escrevendo esse livro. Eu comecei esse livro quando eu ainda estava em Portugal. Então assim, se fosse para eu escrever tudo que está sendo escrito por aí, mais um, talvez não escreveria. Mas eu escrevi porque tem muita coisa aqui que a gente precisa desconstruir. Não é reformar, não, é desconstruir. Crenças erradas. Crenças erradas. Quer ver uma? Eu falo aqui no livro. É boba, talvez não altera nada, mas que a gente aprendeu assim. Quer ver? Quem quer ver? Vamos, quem quer ouvir? O ladrão veio para matar, roubar e o quê? Destruir. João 10:10, né? Aí quem é o ladrão? O diabo. 90% dos crentes ou mais aprendeu que o ladrão é o diabo. Mas vai ler o texto, ver se está falando que é o diabo. Não tem nada a ver com o diabo. Ele pode até matar, roubar e destruir. Mas o texto está falando do falso pastor, do pastor mercenário. Tanto é que ele faz essa comparação, ele diz, eu sou o bom pastor. O outro é ladrão. Ele está comparando pastor com pastor. Mas a gente aprendeu o quê? É o diabo. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém vai ver Deus. Aí o que a gente aprendeu? Eu tenho que ser santo para ir para o céu. Se eu não for santo, eu não vou para o céu. Você precisa ser santo? Claro que precisa. É bom ser santo? Claro que é. O pecado é trágico. O pecado é destrutivo. Mas não é ser santo para ir para o céu. Não é ser santo para ser salvo. É ser salvo para ser santo. Ninguém consegue ser primeiro santo, porque se fosse assim, Cristo não precisava morrer. Você acha que você consegue ser santo sem o Espírito Santo? E como o Espírito Santo entra em nós? Quando a gente creu e fomos salvos. Aí ele entra em nós. Então nós já somos salvos. E agora nós vamos viver a santificação.
Mas o que a maioria aprendeu? Não, eu tenho que viver santificação para que eu seja salvo. Porque o texto está dizendo, seguir a paz com todos e a santificação. Porque sem a santificação, pastor, ninguém vai ver o Senhor. Aí pega esse texto que tem em Hebreus 12, vai lá no versículo 1. Não precisa abrir agora não. Está escrito que nós estamos rodeados de testemunhas. E que nós precisamos deixar todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia. O texto começa ali, falando de relacionamento com as pessoas e que tem muita gente olhando para nós. E quando chega no versículo 14, ele fala, agora você vai entender melhor. Segui a paz com eles. Siga a paz com todos eles. E a santificação. Porque sem a santificação, nenhum deles vai ver o Senhor na sua vida. É isso que o texto está dizendo. Por isso que Jesus fala assim, quem me vê, vê o Pai. A santificação, querido, não é para você ver Deus. A santificação é porque eu e você, pela nossa fé, nós já vimos Deus. Quem já viu Deus pela fé aqui, diga aleluia. Então, quando eu vi Deus, começa em mim uma obra de santificação, para que as outras pessoas vejam Deus também na minha vida. E aí, eu prego sem usar as palavras. Então, é necessário ser santo? Sim. Mas ser santo para quê? Para que as pessoas vejam Deus na minha vida. Quem está entendendo? Então, voltando à questão dos fatos de Deus, quero compartilhar com vocês pelo menos mais um fato aqui, e a gente encerra. Olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 3. Veja que Gálatas é uma carta de Paulo para aquela igreja que eu falei com vocês agora há pouco, para que ele exortou essa igreja a não receber outro evangelho. Olha Gálatas capítulo 3, eu não dei esse versículo para você não, né, Duda? Gálatas 3, 13. Olha o que Paulo fala. 3:13. Meninos do sítio aí, presta atenção nesse texto. Aliás, todos nós precisamos, mas é algo bem especial para vocês. Tem tradução que nos resgatou, eu vou ficar com essa tradução. Cristo nos resgatou da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Aí vamos continuar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Presta atenção, eu vou para o sítio porque eu vou me libertar. Eu vou porque a libertação sua é você cumprir de certa forma parte da lei, correto? Não fumar, não beber, não usar droga, não mentir, não roubar. Então, é uma maldição. Tudo aquilo que você faz contrário à lei é uma maldição. Mas o texto vai dizer para nós que Cristo, para os meninos do sítio, para todos nós aqui, Cristo vai resgatar vocês. Está vendo a promessa? Eu fiz uma promessa e opa! Não, ele não vai resgatar ninguém aqui. Ele não vai resgatar vocês do sítio. Cristo não vai nos resgatar. Cristo não vai fazer mais. Ele já está sentado à direita do Pai, paradinho, de braço cruzado. Ele já resgatou. Vocês já são resgatados. Pastor, lá eu pago o preço. Tem uma casa de oração lá que eu oro muito. Tem um monte lá em cima. E quanto mais eu subo, mais perto eu fico de Deus. Vai lá, vai mesmo, sobe lá, ora bastante lá. Quer jejuar, jejue, vai para a casa de oração. Faça isso tudo, pelo amor de Deus, não deixe de fazer. Camisa bonita, hein, amigo? Fica de pé aqui, pessoal, ver. Olha que camisa, gente. O time mais bonito ainda. Parabéns. Tá? Olha só. Presta atenção, Ele não vai nos resgatar, Cristo não vai fazer, Cristo não vai morrer, Ele já morreu, e Ele então já nos resgatou da maldição, de toda a maldição da lei, de tudo que tiver de lei que você não consegue cumprir, e você fica pensando, eu vou ser mal amaldiçoado por isso, porque a lei diz isso. Isso não acontece mais, porque o tempo da lei já acabou. Agora é o tempo da graça, e o meu Cristo, seu Cristo, veio a essa terra e cumpriu toda essa lei, levou nele, no madeiro, toda a maldição da lei, para que eu e você vivesse o tempo da graça. Aí você fala assim, pastor, então não tem que cumprir lei, não tem que fazer nada.
ter não tem não, mas nós fazemos porque nós amamos esse Cristo, nós amamos a obra dele, nós amamos vidas. Tudo que nós fazemos, sabe por quê? Porque nós já somos livres para fazer. Não é fardo fazer, é gostoso, é prazeroso servir a Deus, amar a gente. É maravilhoso você não ter prazer mais na bebida, na droga, na prostituição, porque nós já fomos resgatados de todas as maldições. E é isso que a gente precisa crer. Crer com o nosso coração. Aí, volta ao texto, por favor, Dudu, para a gente encerrar. Eu tenho vários fatos bíblicos aqui, mas não dá tempo de falar todos. Aí ele fala assim, no versículo 14: isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Todos nós aqui somos gentios, irmãos, convertidos ao cristianismo. Aí ele fala, para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos, que nós já recebemos, a promessa do Espírito, por meio do preço que a gente paga, por meio da oração. Mas não é muita oração, muito poder? Por meio do jejum? Não, tudo isso é importante. Mas é por meio da fé, do quanto a gente crê. O meu justo viverá da fé. Tudo hoje é por fé, numa obra que já foi feita ao nosso favor. E por nós crermos nisso, irmãos, e por nós crermos nisso, que nós já somos libertos, nós já somos amados, nós já somos abençoados, nós já somos curados, nós já somos salvos, nós já somos mais do que vencedores, nós já temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós, que já está tudo resolvido. Meu Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós já somos abençoados, nós já somos amados, nós já somos salvos, nós já somos reconciliados, nós já somos justificados, nós já somos tudo. E o que a maioria ainda faz? Paga um preço alto para si, o que já é. Então eu não faço nada mais para ser, porque o meu Cristo fez uma obra que é superior a qualquer obra que eu faço. Então eu não faço mais para ser, eu sou em Cristo para fazer. Aquele que habita em mim já me deu poder, governo sobre o pecado, já me deu governo sobre Satanás e seus demônios, já me deu governo sobre as enfermidades, já me deu governo sobre os demônios. Eu já estou na posição de filho. E sabe o que a Bíblia diz? Que eu e você, olha isso aqui, é coisa de louco para entender com a mente, né? Não pode ser na natureza humana. Eu e você, tenta entender isso. Nós já estamos, é mais um fato de Deus que está aqui, mas não vai dar tempo de ler. Irmãos, olha isso aqui. Está vendo como a gente precisa trabalhar o nosso coração e não querer ficar convencendo Deus de nada? O texto vai dizer para você e para mim, lá em Colossenses, eu e você, nós já estamos. Você não está sentado aí, você está aqui fisicamente, mas espiritualmente sabe onde você está? Você está sentada com Ele nas regiões celestiais. Você está lá, sentadinha com Ele. Paulo vai dizer que nós estamos com Ele assentado na posição de governo, de trono. Nós somos governo, e é por isso que a gente não peca, porque a gente governa sobre o pecado. É por isso que a gente tem saúde, porque a gente governa sobre a enfermidade. É por isso que nós somos abençoados, porque há governo sobre as maldições. É por isso que nós amamos, porque nós temos governo sobre o ódio. É por isso que nós mandamos demônio embora, porque nós temos o governo sobre o inferno. As portas do inferno não prevalecem contra nós, porque nós estamos sentados nas regiões celestiais com Ele. Está alegre seu coração? Então dá um aleluia por isso. Está tudo resolvido, está tudo pago, está tudo consumado. Ei! Nós tivemos o privilégio de viver depois da cruz, uma obra que já foi feita, é um fato de Deus, não é uma promessa que Deus irá fazer, mas é um fato do que já está feito, para que tenhamos uma vida sem estresse, uma vida segura, uma vida tranquila, sem preocupações, irmãos, sem nada nos abalar, sem nada tirar o nosso sono, sem precisar tomar remédio controlado para dormir, porque está tudo consumado. Você só precisa crer nessa verdade, que já está tudo pago, que você e eu, nós somos reconciliados com o Pai, e eu e você, nós já somos filhos desse Pai. Ele é o nosso Pai, nós somos filhos, e assim como Ele é, nós somos deste mundo.
nós somos governo, nós somos autoridade, nós somos reis. Apocalipse vai dizer que Ele é o Rei dos reis. E quem são esses reis? Os governantes da terra? Não. Rei é todo aquele que se entrega a Ele como seu Senhor. Então nós somos reis. Se Ele é Rei dos reis, Ele é o nosso rei e nós somos reis. Ele é o Rei de todos os reis. E quem é rei é autoridade. Quem é rei é governo. Quem é rei é domínio. Você só precisa crer que você é um filho que já tem tudo. E não é uma promessa de Deus. Não é algo que Deus vai decidir se vai fazer ou não. Porque aí que entra a dúvida. Eu não mereço. Aí começa. Eu não oro tanto assim. Eu não jejuo tanto assim. Eu não sou santo tanto assim. Quem falou que é sobre você? A gente acabou de cantar aqui, nunca foi sobre nós. Antes da cruz era, mas nós somos depois da cruz. O homem não estava conseguindo ter isso tudo, pagando o seu próprio preço. Aí Jesus falou assim: Pai, só tem uma solução. Eu vou lá e vou pagar. Eu vou lá. Eu vou morrer por eles, eu vou pagar o preço que eles não conseguem pagar. O pior é que tem gente ainda querendo pagar preço. É um presente. O livro não. Eu querer ganhar o livro, ele ganha. Então, irmãos, está tudo consumado. Vira para o seu irmão para ele encerrar. Fala: está tudo consumado. Está tudo pago. Fala para ele: está tudo pago. Fala: está tudo pago. Por que é fácil a gente entender que a gente é governo, irmãos? Sabe por quê? Quem crê aqui que Deus é governo, diga aleluia. Quem crê aqui que Deus é governo, diga aleluia. E onde Deus habita? Dentro de nós. Então o governo está aqui dentro. Quem consegue crer aqui, crer de verdade que Deus é fonte de tudo? Deus é fonte de tudo, sim ou não? Sim. Deus é fonte de tudo, irmãos? Sim. Deus habita em nós? Sim. Na velha aliança não, andava com o homem, mas na nova anda no homem. Deus habita em nós. Então se Ele é fonte de tudo e habita em nós, a fonte de tudo está onde? Está dentro de nós. Não é pegar fora e pôr para dentro, é para dentro, põe para fora. Pastor, eu não consigo amar. Romanos 5,5 fala que o amor dele já está derramado em nós. É só amar. Não tem essa conseguir, não conseguir, não tem nada sobre você, é sobre ele. A gente só precisa crer que já está tudo pago, tudo consumado. Só para terminar mesmo, está dentro do tempo. Deu uns 5 vou terminar. Quem está rindo aí? É cedo? Não? Ok. Irmãos, eu gosto desse raciocínio que ajuda a gente a crer, sabe? Porque parece que a gente está falando aqui, às vezes para muita gente, eu posto essas coisas lá no TikTok, lá no Instagram, eu ouço cada coisa. Tanta heresia. Se o meu coração não tivesse guardado quanto a essas coisas, eu ia pensar assim: acho que eu estou na heresia mesmo. Eu tenho tanta convicção do que eu estou falando, que eu creio que Ele, que Deus vai trabalhar. Essa é a verdade, mas as pessoas já estão tão atrasados nesse entendimento, que quando vê isso, esse assunto, fala assim: meu Deus, que loucura é essa que esse cara está falando? Mas vamos lá nesse raciocínio aqui, para a gente encerrar. Vamos lá. Porque quando eu falo, eu vou encerrar, deve ser isso. Eu falando, mas o Espírito Santo ainda não falou, tem que ser mais um pouquinho até ele falar. Mas vamos lá, irmãos, olha. Deus, isso aqui eu já falei algumas vezes, mas cabe falar aqui de novo para a gente entender. Deus, Ele não escolheu um lugar, preste atenção nisso aqui, redobre a sua atenção. Deus não escolheu um lugar que já chamava céu, que já era céu, e decidiu morar lá. Não. Preste atenção, isso aqui é revelador. Deus não viu um lugar que chamava céu, que já era céu, e falou: eu vou morar lá. Não. Deus escolheu um lugar sequer, que eu nem sei onde, e Ele decidiu escolher esse lugar, e quando Ele foi morar lá, aquele lugar virou céu. Porque onde Deus decidir morar, vira céu. Você sabia que a gente não vai para o céu? É susto para muita gente, não é escândalo, né? Lê Apocalipse 21,
você vai ver que a gente não vai para o céu, a gente só encontra com Ele nos ares, volta para a terra, que vai ser um novo céu, uma nova terra. Ele é quem vai morar aqui, e aqui vai virar céu, sabia? Eu sei que assusta muita gente isso, mas é o que está na Bíblia. Só que a gente aprendeu diferente. Um dia a gente vai para o céu. A nova Jerusalém vai ser aqui. A eternidade não vai ser lá, vai ser aqui. Porque onde Deus decidir morar, e Ele vai descer para morar aqui, onde Deus decidir morar, vira céu. Até então vocês entenderam, sim ou não? Onde Deus vai morar, vira céu, sim ou não? Deus habita em você? Onde está o céu então? Pode estar um inferno no seu trabalho, inferno na sua vizinhança, inferno no apartamento de cima, inferno não sei onde. Você pode ter um inferno do lado de fora, mas você tem um céu do lado de dentro. Não importa, querido, você precisa crer. Por isso que Paulo diz assim, irmão, a gente precisa ler mais as cartas de Paulo e entender o que Paulo está dizendo. Ele fala assim, por isso nós não desfalecemos, porque ainda que o exterior se corrompa, lá de fora, o interior é céu, continua de glória em glória. Às vezes do lado de fora não está paz, não está tudo bem. Às vezes realmente você está vivendo uma situação difícil. Mas por que você fica em paz? Porque do lado de dentro, no lugar de governo, onde é o seu espírito, está tudo em ordem. Está tudo bem. É um céu. Você só precisa crer. Eu e você, nós somos a habitação de Deus. Esse lugar é a casa de Deus. Quem crê que é? Aprendemos que é, né? Vamos à casa de Deus, vamos à casa de Deus, à casa de Deus. Não, a casa de Deus na velha aliança era um templo, sim, era um lugar. Está na Bíblia, é bíblico. Só que na nova aliança, bata no seu peito. Diga, eu sou a casa. Aqui é um lugar de encontro das casas de Deus, das moradas de Deus, da igreja de Deus. Aqui é o lugar de encontro. Mas a casa de Deus não é isso aqui, que é alvenaria. Pode um dia quebrar, não sei quando, virar uma outra coisa. Tá? Quantos endereços alugados que outrora é no momento uma coisa, no outro tempo é outra coisa. Aí Deus perdeu aquele lugar porque virou um bar. Não, querido, Deus não habita em lugares mais. Esses lugares não são casas de Deus. Eu e você somos a casa, a habitação de Deus. Na nova aliança. Amém, irmãos? Nós vamos encerrar. Então, muitas coisas que a gente prega, a gente ensina aqui, está aqui nesse livro. Eu oriento que você tenha esse livro, mas não só por ter, leia. Eu já falei aqui, vou repetir, irmãos. Eu estou vendendo esse livro, e esse livro, na verdade, eu não estou vendendo as revelações, eu estou vendendo o trabalho. Tudo que o homem gastou aqui nesse livro, tempo, impressão, gráfica, tudo está sendo vendido, capa, a gramática do livro, enfim, tudo está sendo vendido. E eu já disse aqui, vou repetir, eu não quero um centavo desse livro. Eu não quero um centavo. Todos os recursos desse livro vai para a África, vai para a Missão África, tá, irmão? Então não é para mim. Então você já vai estar comprando esse livro, vai ser abençoado, vai ser ministrado, vai abençoar alguém e ainda vai estar financiando a África. Amém, irmão? E outra coisa, eu falei para o pessoal que vai estar vendendo, que pode fazer 2 vezes no cartão, 3, 4, fique à vontade. O importante é você ter esse livro. Amém, irmãos? E lê-lo, para a gente alinhar esse entendimento. Amém, meus irmãos? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar e antes de... depois que a gente orar, eu vou passar a palavra para a Carol. Você quer falar, Carol? Amém. Vamos orar primeiro? Glória a Jesus. Feche seus olhos. Irmãos, mesmo com os seus olhos fechados, eu preciso repetir isso aqui. Não é convencer Deus, é convencer seu coração. É desconstruir crenças erradas no seu coração. E isso é algo que você precisa fazer. Só essa parte que é esforço nosso. Esforçar para entrar no descanso, como Hebreus fala. Fala verdades para o seu coração. Fala as verdades para o seu coração. Peça ajuda para o Senhor. Fala com o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, me ajuda
Me ajuda. Eu preciso que o Senhor me revele mais Cristo. Eu preciso crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preciso ter as verdades da Tua palavra, as verdades da cruz, da obra consumada. Peça ajuda para o Espírito Santo. Ninguém melhor do que alguém que já habita dentro de você, para te ajudar a viver a fé na obra consumada da cruz. Pai, nós queremos Te louvar pela Tua palavra. Nós queremos consagrar esses livros ao Senhor. Nós queremos Te louvar por tudo que o Senhor falou nessa noite. Nós queremos Te louvar por tudo que o Senhor vai falar através desses livros. E oramos por cada pessoa que vai estar lendo esses livros. Cada um que for ler esse livro, que seja o Teu Espírito trabalhando e trazendo essas verdades para o coração de cada um. Espírito Santo, a obra é do Senhor. A obra é do Senhor de convencer cada um sobre a obra consumada da cruz de Cristo. Espírito Santo, trabalhe no coração de cada um. Tira de nós todas as crenças erradas que têm atrasado a nossa vida cristã. Espírito Santo, que tenhamos um novo coração após ler as páginas desse livro. Senhor, use esse livro para ser um canal de revelação para muita gente. Um canal de luz, um canal de esclarecimento. E ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor todo o louvor, ao Senhor toda a nossa adoração. Não é sobre mim, mas é sobre o Senhor. É sobre o que o Senhor faz. Que a Tua graça, Senhor, venha resgatar o Evangelho de Cristo. Venha resgatar o que de fato a cruz fez por nós. E nós queremos declarar, Senhor, um novo tempo na vida de cada um dos Teus filhos. E Te louvar por essa noite, Te louvar por esse dia do lançamento desse livro.